Oi, eu sou Taiane Aquino, sou do terceiro semestre de Engenharia Agronômica da FAI e eu vou falar sobre os organismos geneticamente modificados, que são os transgênicos. Bom, ele é um organismo que recebeu um gene de outro organismo doador. Eles são produzidos a partir da engenharia genética, que faz a incorporação de um gene de espécies que não se reproduziriam em condições naturais. Ele também é uma evolução do melhoramento genético convencional, que permite transferir características de interesses agronômicos entre as espécies. Com essa alteração no seu DNA, acaba permitindo que a planta mostre uma característica que antes ela não tinha, com o objetivo de tornar elas mais resistentes e até mesmo mais nutritivas. Eles surgiram como uma promessa de melhorar a vida humana no meio ambiente e do meio ambiente em geral. No meio dessa promessa, uma delas era de acabar com a fome no mundo e a desnutrição. Só que em pouco mais de 12 anos dessa nova prática agronômica, percebemos que a fome no mundo não é uma questão de poucos alimentos produzidos, e sim uma questão política, onde a gente percebe que os alimentos não são divididos como deveriam ser. As vantagens dos organismos geneticamente modificados. Uma delas é a tolerância a herbicidas, as plantas podem ser modificadas de modo a terem resistências a produtos químicos, como os pesticidas e os inseticidas. Com isso, os agricultores podem usar quantidades de químicos desejadas de acordo com um receituário agronômico e acabar com as pragas e aumentar a produção do final de cada ciclo. A tolerância aos insetos. As culturas transgênicas podem ser munidas de genes que deixam elas resistentes a pragas naturais. Com isso, é desnecessário o uso de químicos para poder fazer esse controle de pragas. Redução do uso de fertilizantes. Alguns frutos têm genes capazes de fazer o aumento do seu tamanho naturalmente, sem precisar utilizar fertilizantes químicos e outros considerados orgânicos, tornando assim a planta, os frutos maiores e mais apresentáveis. As desvantagens: a poluição do meio ambiente, redução da biodiversidade e poluição genética e perigo aos agricultores. Como a gente sabe, os transgênicos podem afetar os ecossistemas na medida que eles vão se evoluindo para extinguir as espécies que possam trazer uma diminuição na produção e até mesmo suas pragas. Mas com isso acaba também prejudicando a população que poderia ser benéfica para aquela cultura, como as abelhas, os pássaros, minhocas e umas plantas que poderiam ser benéficas para a produção. E sempre que há alguma contaminação genética de culturas convencionais com o grão de pólen transgênico, essas culturas passam a ser consideradas transgênicas também. Isso pode implicar numa perda de autoridade do agricultor sobre aquela cultura, porque a empresa pode acusar o produtor de estar utilizando uma semente que não é dele e sem autorização. Por isso, o perigo para os agricultores, que além de estar perdendo a qualidade do seu grão, digamos que crioulo, ele vai estar utilizando uma semente que não é dele e pode acabar tendo algum processo. Bom, os transgênicos foram criados com o intuito de atingir objetivos bem específicos, como criar as plantas mais resistentes às pragas e até mesmo organismos capazes de secretar substâncias como os anticorpos. Um exemplo disso é a insulina, que ela, a nível industrial, é produzida a partir de organismos geneticamente modificados. Então, toda coisa tem o seu lado positivo e negativo. O lado positivo que eu vejo dos transgênicos é nessa parte dos fármacos, que acaba produzindo uma demanda bem maior do que o nosso corpo consegue. E uma das desvantagens é que muitas vezes pode dar implicações no meio ambiente e até mesmo para o ser humano.
Essas foram as minhas referências de estudo e muito obrigada.